Uma pergunta. Existe postura ideal? Todo mundo agora vai corrigir a postura. Quando eu lanço a pergunta, todo mundo faz assim. Ó. Existe postura ideal? Essa é uma pergunta que é difícil de responder, né? Por quê? A postura, ela é contextual, certo? Pô, é sacanagem eu virar para vocês e falar, galera, vocês vão ficar aqui de 9, a nossa aula vai até às 19 horas, né? A gente vai ficar aqui de 9 às 19 horas. Todo mundo olhando para mim. A gente vai ficar aqui de 9 às 18h30, numa postura que as pessoas julgam como uma postura correta ou ideal. Na verdade, a postura ela é contextual e nem sempre a postura está associada a malefícios à coluna, tá? Isso aí é importante. O que é o grande problema da postura é o tempo prolongado que a gente fica em uma determinada postura, independente se ela é julgada como boa ou ruim. Ah, Haroldo, a melhor postura para a coluna é ficar deitado. É o que dizem. Eu falo sempre que é próximo. Mas as pessoas falam, né, que ficar deitado é a melhor postura para a coluna, porque reidrata o disco e tal. Fica em coma 3 meses. Deitado. Vê como é que você vai levantar. Se conseguir levantar. Eu fiquei semana retrasada 5 dias de cama. Mal. Essa gripe maluca aí, H, não sei o que lá das quantas, nem sei qual é o número da... 5 dias deitado. Sem sacanagem. No 4º dia, quando eu levantei, eu fui na cozinha. Se fosse mulher, Fazer um... se fosse mulher seria um, é verdade. É porque a dor da gripe é igual a dor do parto. Exatamente. Mas 5 dias, mal, febre, aquela coisa toda, deitado. Galera, no 4º dia, quando eu levantei, eu falei, eu vou ali na cozinha fazer o meu almoço. Sem sacanagem, não tinha força nenhuma. Nenhuma. Destruído. Deixei a comida lá, falei, não, prefiro comer uma geleia de mocotó que é na caixinha. Deitei na cama, comi de novo e voltei a dormir. Mas a posição deitada, né, que dizem ser muito boa, talvez em tempos prolongados não seja tão boa. Na verdade, o tempo prolongado que a gente fica em uma determinada postura, que é o grande X da questão. É claro que existem posturas que a gente deixa os nossos componentes ativos, passivos e neurais mais expostos a uma situação maléfica. Isso aí é fato, tá? Isso é fato. E aí, mas Haroldo, é ruim? Não, depende da sua resiliência. Se você for uma pessoa capaz de suportar aquelas cargas mecânicas e esses componentes ativos e passivos e neurais conseguem dar conta, ok, sem problema. Tá? Então, acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer é essa, tá? Dificilmente uma pessoa consegue ficar de acordo com as posturas que julgam ideal, né? Durante um dia de trabalho. É muito difícil, tá? Fatores de risco. Independente do processo, né? Aqui no caso a gente está falando um pouquinho de lesão, vocês tiveram uma aula de dor com o professor Marco Russo, que deve ter sido fantástica, eu assisti alguns trechos. É uma aula puxada, né? Porque a dor está muito relacionada à neurociência e nós na educação física a gente tem pouco contato com neurociência. Muito pouco, tá? Mas eu vou falar para vocês, cara, é o novo genoma da profissão, assim, né? A nova santo grau aí. Neurociência, entender um pouquinho mais o amigo aqui de cima, que ainda falta muita coisa para ser investigado, mas é interessante. a fisioterapia está se expandindo bastante. A fisioterapia está bem mais avançada do que a gente na parte de neurociência. Não, sim, mas aí é onde a gente se... Sim, sem dúvida. Mas para vocês verem, né? Você conta nos dedos a quantidade de profissionais de educação física que atuam nessa área, que estão estudando essa área, entendeu? Então a gente precisa fomentar isso. Como é que a gente fomenta? Consumindo, né, a produção científica, livro e tal, curso, por aí vai. Nós temos fatores de risco que são os fatores não modificáveis, né? Então, por exemplo, idade, o sexo. Infelizmente, no caso da coluna, as mulheres são mais propensas a situações de lesão, talvez pelo fato das mulheres suportarem mais carga, né, terem mais resiliência. Né? Então, e tem outros fatores também, né, genéticos ali, hormonais, que... uma questão hereditária também, é um fator de risco não modificável. E o histórico. Pessoas que já têm um histórico de dor, de lesão, musculoesquelética, são pessoas mais propensas a ter recidiva. Isso aí é um fato.
A questão biológica, né? O Marcos deve ter falado para vocês daquele ambiente, daquela ideia do biopsicossocial, né? Mas o que eu vejo que foi interessante, né? A fisioterapia está versando muito sobre esse tema, né? Psicossocial e tal. Mas eu vou fazer uma análise crítica. Como o psicossocial é algo novo, né, que está chamando a atenção, existe, né, na minha opinião, tá? Isso eu não li, é uma opinião minha, posso estar enganado. Mas eu posso ter minha opinião. O psicossocial, ele tá meio que, tudo é psicossocial e tal. Mas, cara, não esquece do bio, tá? É biopsicossocial. Então, o psicossocial, ele existe assim como o processo biológico. Não pode ser ignorado, tá? Porque senão todo mundo vai achar que toda dor que existe é uma questão psicossocial. Mas tem gente que tem dor por processo inflamatório, tem gente que tem dor porque tem câncer, tem gente que tem dor porque tem, de fato, uma fratura, uma lesão. Então não pode ignorar, tá? Tudo é uma combinação de elementos. É só para não esquecerem do bio, tá? Mas tem pessoas que acham que só existe o bio, que é aquela visão cartesiana. Aí é ruim também, né? Tem que conseguir fazer essa conexão. Então, a questão biológica, né? Então, no caso da coluna, o índice de massa corporal alto, um quadro de sobrepeso, baixa atividade física, problemas musculoesqueléticos, doença, infecção, câncer, são elementos que podem, né, acometer a coluna vertebral e desencadear dor, desencadear processos de disfunção e lesões. A questão ambiental também, né? A questão de como o indivíduo ele é exposto às variáveis. Então, se o indivíduo tem algum tipo de trauma, se é fumante, né? O cigarro, ele é um componente muito forte em lombalgia, tá? E também, assim como outras disfunções que acometem a coluna. Eu tenho reparado, galera, que aumentou muito a quantidade de pessoas que fumam, tá? Então, não sei se é por conta da pandemia, estresse e tal, mas o cigarro ele está voltando muito forte. A tendência é que agora tem uma manifestação aí do Ministério da Saúde para poder reduzir. Mas, né, as altas cargas que a coluna é exposta, né? Mas Haroldo, o cara não pode levar altas cargas? Pode, mas ele foi preparado para isso? Essa é a questão, tá? Você pode levantar o peso que você quiser, da forma que você quiser, desde que você tenha capacidade para isso. O problema é que geralmente invertem as coisas, né? As pessoas têm baixa capacidade para fazer determinada atividade, função ou estratégia, e aí ela vai lá e é submetida àquela situação. A questão psicossocial, né? Que falo para vocês, a sociedade ela está doente. Não sei se vocês perceberam isso. A questão de saúde mental está assim, num nível muito ruim, né? Tem um filme da Disney, é um filme velho, o WALL-E. Não sei se vocês já viram que é um robozinho amarelo. Estou errado com a cor? É amarelo? Hã? Acho que é branco. É branco? Eu acho. Off-white. Ok. Ele é um branco amarelado. Então, off-white. É isso aí. Off-white. Daltônico. Mas vamos lá. Esse filme fala um pouquinho sobre a nossa situação atual e eu acho que tem um pouquinho a ver com a parte psicossocial. Esse robozinho, ele salva toda uma comunidade que vivia numa bolha, que ficavam em frente a uma televisão ali consumindo aquele conteúdo e eles não faziam nenhuma atividade, eles ficavam sentados, só comendo, bebendo e assistindo televisão, comendo, bebendo, assistindo televisão e dormindo, né? Todos obesos, doentes e tal. E a ideia desse robozinho é resgatar, né, essa comunidade e trazer para o ambiente da vida real fora dessa bolha. A sociedade está vivendo numa bolha hoje. É a bolha do Instagram, é a bolha do TikTok. É uma bolha que só vende saúde, beleza, carros bonitos, bolsas caras e roupas lindas. A vida perfeita, que não existe. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque os nossos alunos estão chegando com essa vida para vocês. E quando a gente vai prescrever um exercício e ignorar esse elemento aqui, provavelmente você vai ter insucesso. Porque falo para vocês, a grande maioria das pessoas hoje procuram atividade física por uma questão muito mais de saúde mental do que física.
Por mais que o cara fale, não, pô, eu tô bem pra caramba. Ninguém conta derrota. Depois da terceira aula, você já vê que a pessoa tá num buraco sem fundo. No início, tudo são flores. Não, porque eu viajo, faço não sei o que e tal. Aí na terceira aula já começa. Não, que eu tô com problema em casa, eu tô com problema no trabalho, meu trabalho é estressante, meu chefe, que não sei o que, a empresa. É assim que funciona. E isso pode ser a virada de chave para dar resultado. Você pode montar o melhor treino, mas se a pessoa estiver mal aqui, não vai responder. Então, até o tipo de treino que você vai prescrever para essa pessoa, se você ignorar a parte psicossocial, você pode ter um insucesso, tá? Então, o ambiente de trabalho, o nível educacional, né? Hoje, as pessoas cada vez mais estudam menos, tá? As pessoas leem cada vez menos. Por quê? É muito tempo de tela. Mas não é tela lendo artigo, nem livro, nem jornal, nem nada. Até o jornal tá ruim de ler porque os editores não sabem escrever. Sem sacanagem, eu queria trabalhar só fazendo correção do texto do jornal. Eu abro o G1, cara, começo a ler e vem erro aqui, erro aqui. Gente, o que está acontecendo? Antigamente, quando eu era criança, meus pais, meus avós falavam, não, lê jornal porque é para você ter uma boa escrita. Se eu começar a usar hoje o jornal, eu tô ferrado. Mas, galera, isso aqui é muito importante, tá?